E aí, pessoal, você que vai fazer o concurso da cidade de Bahia, eu sou o coordenador Marconildo Viegas, professor de língua portuguesa, pedagogo e concurseiro. Nós iremos falar hoje sobre a história e a geografia de Bahia. Eu já tenho um vídeo anterior, porém os dados do IBGE estão desatualizados e aí eu resolvi fazer esse vídeo para vocês e vocês então ter disponível esse material que na internet não tem muito, né? Então eu estou ajudando vocês a estudarem, né? E fazer uma boa prova de concurso público. Eu não vou pedir ajuda, não vou pedir Pix, porque de graça recebemos e de graça damos, segundo a nossa consciência cristã. Aqui vai ser leitura dos textos teóricos dos sites oficiais, não vai ser dica de cursinho. E se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Como também, se você for agraciado com a aprovação e eu tiver ajudado através desse vídeo, né, você tiver acertado as questões, porque viu o vídeo, volta aqui e me dá um feedback dizendo: professor Marconildo Viegas, eu acertei todas as questões através do seu vídeo. Isso me faz mais feliz e nesse projeto de ajudar muita gente a ter seu emprego público através do concurso. Nós iremos começar aqui a falar sobre a bandeira e o brasão de Bahia. A bandeira tem a cor verde, um círculo branco e o brasão ao centro. No brasão tem o nome Bahia, tem uma engrenagem e tem também uma vagem aberta no sentido de um caroço de feijão, com as datas de 1944 e 1959. Assim é o brasão também, né? Esse é o brasão que está dentro da bandeira da cidade de Bahia. Então, se for perguntado alguma coisa sobre a interpretação, né, da bandeira, o verde representa as matas, né, a natureza. Essa engrenagem representa a indústria da cidade, né, e também essa vagem aí aberta, né, essa semente aberta é justamente relacionada à agricultura de subsistência que tem na cidade. E a data de 1944 é histórica, quando houve a derrota dos nazistas que foram expulsos da cidade de Bahia, lá na França. E tem a data de 1959, que nós iremos estudar, né, nos fatos históricos e assim relacionar. Vamos ver aqui o hino oficial da cidade de Bahia e fazer a interpretação logo em seguida. Circundada por rios e mares, protegida pela natureza, porque majestosa tu és, exótica de rara beleza. Chateaubriand te enamorou e propôs teu nome mudar. Rui Carneiro logo aceitou e hoje aí tu estás Bahia. Cidade do trabalho e da solidariedade, por isto eu tenho orgulho desta cidade, lugar que escolhi para viver. Bahia, francesa brasileira de tantas verdades, aqui teu povo goza de liberdade e faz do trabalho um eterno prazer. Homenagem de um fato histórico a você, linda cidade, 6 de junho, um dia heróico, de conquistas e liberdades. De heróis que em terra distante lutaram com dignidade. A liberdade em movimento a transportar o teu progresso, e nós vibrando em pensamentos, te exaltando em rimas e versos, a coragem do teu pescador, tirando o sustento do manguezal, e nas fábricas o fiador transformando em cor do sisal. Nós hoje do teu presente procuramos mais construir, e no pensamento da gente você só vai progredir e realizar todos os sonhos de alegre porvir. A composição é de Major José Gonçalves de Sá. Isso aqui está no YouTube, que tem todos os hinos, né? Tem um perfil que tem todos os hinos das cidades. Então, de Ivânio José, se eu não me engano.
Então aqui nós temos o hino da cidade de Bahia. Então, pessoal, a banca ela pode pedir o compositor, certo? Ela pode tirar uma palavra que é arcaica, né, do português arcaico, aquela que a gente nunca usa hoje em dia, né, mas existe na língua portuguesa, e você completar, né? Eu já vi bancas que fazem isso, e a banca pode fazer isso também com o hino oficial de Bahia. Então, na primeira estrofe, vai falar sobre a questão geográfica, né? Circundada por rios, marés, pela natureza, né? Exótica de rara beleza. Aí vai falar na questão histórica. Chateaubriand gostou tanto que ficou apaixonado pela região e propôs o nome mudar, né? E Rui Carneiro, que era o governador da época, conseguiu a mudar o nome, aceitou essa mudança e foi dado o nome de Barreiros para Bahia. Todo mundo sabe, né, que ela é uma cidade do trabalho, essa questão econômica. Muita gente mora em Bahia e trabalha em João Pessoa, né? Por isso que faz parte da grande João Pessoa. Cidade do trabalho, o povo é um povo solidário, né? As pessoas têm orgulho desta cidade, que foi o lugar que ela escolheu para viver. Então aqui mostra o sentimento das pessoas em relação à cidade de Bahia. Bahia, francesa brasileira, então retoma o fato histórico, né? Bahia foi a primeira cidade, né, na França que saiu do domínio dos nazistas. E aí o Brasil homenageou essa retomada dos aliados contra os nazistas, né? Colocando o nome da cidade de Bahia. De tantas verdades, o povo tem liberdade, né? Tem muita alegria por ter liberdade e faz do trabalho um eterno prazer. Então as pessoas têm prazer em trabalhar, em ser um povo trabalhador. Na próxima estrofe nós temos o fato histórico, dia 6 de junho, aquele dia heróico, de conquistas e liberdades, de heróis que em terra distante lutaram com dignidade, relacionando a cidade de Bahia, na França, que foi retomada do domínio dos nazistas. A liberdade em movimento, a transportar o teu progresso, e nós vibrando em pensamento, então fala sobre liberdade, sobre progresso, né? Então essa questão bem do povo mesmo, né? As pessoas vibrando, exaltando a cidade em rimas e versos, a questão poética, né? Dos artistas da cidade. Aí vai falar sobre a questão também geográfica, né? A coragem do pescador, que ali tem um manguezal muito grande, a cidade é toda rodeada de manguezal, e as pessoas, né, o pescador tira sustento caçando caranguejo e vendendo esse caranguejo para sua subsistência. Além disso, tem também a questão econômica da fábrica, né, da Brastex, que ali, mesmo estando desativada, foi uma fábrica muito importante, né, aqui na Paraíba, e ali fazia o fio, né, a corda com o sisal, né? Então, trançando através do fiador, né, as cordas através do sisal. E na última estrofe, nós temos aqui, né, essa questão do tempo atual, certo? As pessoas procurando construir a cidade, certo? Visando o progresso e a realização de sonhos e a alegria do porvir. O hino traz essa conotação e é bom lembrar sempre a composição, né? Major José Gonçalves de Sá. Lembrar aqui que não é dica de cursinho, é leitura dos textos teóricos dos sites oficiais, e se tiver algum dado divergente, você entra com recurso usando esses dados que estão aqui nesses sites oficiais, o IBGE, a Prefeitura, né, de Bahia, a Câmara Municipal e outros que são sites reconhecidos como sites oficiais. Falando um pouco sobre a história, né, da cidade de Bahia, o IBGE traz um resumo dessa história,
Índios potiguaras e tabajaras viviam ao norte do litoral paraibano, às margens do rio Paraíba e seus afluentes, o rio Senhoá e o Paroeira, onde atualmente o município de Bahia se situa. O início de sua colonização foi muito influenciada pela proximidade com a cidade de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, que foi um dos nomes da capital, né, João Pessoa, né? A colonização do município de Bahia está ligada às histórias de João Pessoa e Santa Rita, e em 1585 foi fundada a cidade de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, João Pessoa. Anos mais tarde foi iniciado o povoado de Santa Rita. Bahia, no meio dessas duas cidades, né, dessas duas localidades, sofreu influência dessas colonizações. A povoação, distante 4 quilômetros de Filipéia, de João Pessoa, começou com o nome de Rua do Baralho. Então, olha, é bom lembrar que as bancas perguntam o primeiro nome da cidade, viu? Então, o primeiro nome da cidade começou com Rua do Baralho, depois Boa Vista e em 1634 Barreiros, nome em decorrência do engenho de Barreiros, que em 1944, a sugestão do então jornalista Assis Chateaubriand, ao interventor do estado na época, o governador da época, Rui Carneiro, modificou finalmente o nome para Bahia, em homenagem à primeira cidade francesa de mesmo nome a ser libertada do poder nazista pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, esse fato histórico é importante, o nome o primeiro nome, o segundo e o nome atual, né? Então, Rua do Baralho, Boa Vista, Barreiros e, por fim, Bahia. A elevação à categoria de distrito ocorreu em 1948 e Bahia pertenceu a Santa Rita até então, quando finalmente adquiriu o status de município em 1959, que é a data que tem na bandeira e no brasão. Sua principal artéria urbana é a Avenida Liberdade, né? A principal rua, a avenida que tem lá é a Liberdade, cujo nome também remete à libertação da referida cidade francesa do poder nazista. E aí vamos falar sobre a formação administrativa. Distrito criado com a denominação de Barreiras pelo Decreto-Lei Estadual número 454, de 20/6/1944, sendo subordinado ao município de Santa Rita. Pela Lei 546, de 26/6/1944, o distrito de Barreiras passou a se chamar Bahia. Em divisão territorial datada de 15/7/1950, o distrito de Bahia figura no município de Santa Rita, assim permanecendo em divisão territorial datada de 1/7/1955, no quinquênio. Elevada à categoria de município com a denominação de Bahia pela Lei Estadual 2148, de 28/7/1959, sendo desmembrado de Santa Rita. Sede no atual distrito de Bahia, ou seja, não tem outro distrito, só tem aquele distrito, o distrito sede, só Bahia, não tem outro distrito. Constituído do distrito sede, instalado em 15/12/1959. Em divisão territorial datada de 15/7/1960, o município é constituído somente do distrito sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2021. Essa fonte é da Prefeitura Municipal de Bahia, está lá, e o IBGE fez a transposição aqui, né, a referência para o seu site. Os dados atualizados da cidade de Bahia do censo de 2022 diz que a cidade tem 82.742 pessoas. O censo de 2022 do IBGE diz que a cidade tem 82.742, ou seja, quase 83 mil pessoas morando em Bahia. A densidade demográfica é altíssima, né? 2.986,54 habitantes por quilômetro quadrado. Então, por estar entre João Pessoa e Santa Rita, tem muita gente para pouco espaço. O gentílico de Bahia é Baiexense e o aniversário é 15 de dezembro.
Nós temos aqui a pirâmide etária, é uma cidade aparentemente jovem, que tem bastante adulto de 20 a 24 anos, que estão na idade economicamente ativa para trabalho, e a cidade ela tem esse perfil de jovens. Já em relação a rendimento e trabalho, o salário médio mensal dos trabalhadores formais em 2021, com carteira assinada, o dado ainda não mudou, é de 1,6 salários mínimos. As pessoas de carteira assinada trabalham então no seu rendimento médio mensal com 1,6 salários mínimos. O pessoal ocupado de 83 mil, né? Somente 11.274 pessoas elas estão ocupadas, um dado de 2021. E esse percentual, né, de população ocupada é de 11,56. O percentual de pessoas que vivem com até meio salário mínimo mensal é um dado de 2010, que pode ter mudado ou não, é de 43,2%. A população da cidade de Bahia vive com até meio salário mínimo mensal de 43,2%. É preciso de mais política pública, de geração de renda, de trabalho, para que possa diminuir e aumentar o ganho das pessoas que moram na cidade, né? Esse é um dado de 2010 que pode ter sido mudado ou permanecido. No que se refere à educação, 96,4% de crianças e adolescentes estão na escola e quase, bem dizer, 3,6% estão fora da escola. É um dado de 2010 que pode ter mudado ou não, certo? Então, quase 4% das crianças e adolescentes estão evadidas da escola. Aí cabe à prefeitura fazer uma política pública para diminuir essa evasão. O IDEB dos anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano de 2021, é 4,2. É baixo porque em 2024 tem que ser 6. O IDEB dos anos finais, que é do 6º ao 9º ano, um dado de 2021 é 4, também é baixo. Tem no ensino fundamental 11.888 matrículas, um dado de 2021. Essas matrículas do ensino fundamental incluem ensino fundamental 1 e 2 e educação infantil, que justamente faz parte da competência do município. As matrículas no ensino médio é de 3.842 matrículas, um dado de 2021, que essa competência é do Estado. Os docentes no ensino fundamental em 2021 é de 684 docentes na rede de ensino fundamental e um dado de 2021. Essa competência é da prefeitura. Já os docentes do ensino médio, que é competência do Estado, são 291 docentes. Número de estabelecimentos de ensino fundamental, um dado de 2021, são 73 escolas. Já no ensino médio, né, o número de estabelecimentos de escolas, né, quantidade de escolas, são 15 no ensino médio. É bastante escolas do ensino médio. Aqui, em relação ao PIB per capita, é de R$ 14.016,16, é um dado de 2021, certo? O percentual de receitas oriundas de fontes externas é de 87,8%, ou seja, a maioria da receita que vem para o município é do governo federal e do governo estadual. O IDH é médio, 0,649, e o total de receitas realizadas é de 167.381.000. E as despesas empenhadas, um dado de 2017, viu? Todos dois. É de 170.333.000, ou seja, tem um déficit de 3 milhões nas receitas e nas despesas. Então, aí tem que ter uma forma de diminuir essas receitas, porque
a quantidade de dinheiro não bate, né, com o que é recebido de impostos do governo federal e do governo estadual. Tem um déficit, né, de 3 milhões aí, então cabe à prefeitura, né, atualizar esses dados para ver como é que andam as finanças do município. No que diz respeito à saúde, a mortalidade infantil é alta, 12,67 óbitos por 1.000 nascidos vivos, certo? Aí nós temos internações por diarreia, um dado de 2022 não tem. E esse dado da mortalidade infantil é atualizado, certo? Com o censo de 2022. A quantidade de estabelecimento de saúde do SUS, um dado de 2009, são 29 estabelecimentos, né? Hospital, UPA, PSF, então tem 29 estabelecimentos do SUS na cidade de Bahia, certo? Então aqui precisa de mais valorização do profissional da saúde, né? Para que faça as políticas públicas melhor ainda do que eles já fazem nesse trabalho difícil e para diminuir a quantidade de mortalidade infantil. Em relação ao meio ambiente, a área urbanizada é de 11,47 km², um dado de 2019. O esgotamento sanitário, um dado de 2010, que pode ter mudado ou não, é de 45,9%, ou seja, quase a metade da cidade tem esgotamento sanitário. E a arborização de vias públicas, um dado de 2010, é de 42,3%, ou seja, é bastante arborizada, é quase 50% da cidade arborizada. Porém, é interessante que o esgotamento sanitário está em 45,9%, né, da cidade, quase 46%, ou arredondando para 50%. Porém, a urbanização de vias públicas, um dado de 2010, diz que somente 16,9% de vias públicas estão urbanizadas, ou seja, calçadas, né? Aí aqui nós temos um dado interessante que geralmente um dado complementa o outro, porém aqui é divergente. A população exposta ao risco é um dado de 2010, que pode ter mudado ou não, é de 3.240 pessoas. As bancas perguntam bastante sobre o bioma. O bioma em 2019 é classificado como Mata Atlântica. E o sistema costeiro marinho, um dado de 2019, ele pertence por estar próximo ao litoral. A área da unidade territorial é de 27,705 km², é um dado de 2022 atualizado. A hierarquia urbana é capital regional, né? A região de influência é o arranjo populacional de Recife, Pernambuco, metropolitana, né? A região intermediária e a imediata é João Pessoa. A banca às vezes pergunta sobre a mesorregião, que é a Mata Paraibana, e a microrregião é de João Pessoa. Lembre-se que nós aqui não damos dicas de cursinho, é somente leitura dos textos teóricos dos sites oficiais. E se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Nós temos aqui o portal, né, da Prefeitura de Bahia, né? Tem aqui muita coisa interessante, né? O que a prefeitura faz em prol da população, certo? E nós temos o site bahia.pb.gov.br. No site da Prefeitura de Bahia vai ter um pouco de história falando sobre a história da Ponte do Baralho e a sua importância como patrimônio cultural da Paraíba. A Ponte do Baralho ela serviu de meio, né, de ligação entre João Pessoa e Bahia, né, até uma certa data, e depois ela foi deixada assim como patrimônio histórico, cultural, e não trafega mais nenhum transporte aí nessa ponte, certo? Somente pessoas podem passar nessa ponte. A Prefeitura Municipal de Bahia relembra como dica cultural a história da Ponte do Baralho como patrimônio cultural da Paraíba.
Ela foi construída em 1840 e tombada como patrimônio histórico da Paraíba, a Ponte do Baralho, no bairro de mesmo nome, em Bahia, que por mais de 150 anos foi a principal interligação entre Bahia e João Pessoa. Completou 20 anos de interdição, né, para passagem de automóveis, caminhões e ônibus devido à elevada oxidação de sua estrutura de ferro, sendo somente permitida atualmente, visto que com o tráfego de veículos automotores, a estrutura da ponte poderia desmoronar. E na década de 70 do século passado, a ponte recebeu uma cobertura em concreto para suportar o peso de veículos, já que foi construída toda em aço inglês e madeira. Foi a partir da Ponte do Baralho que o município de Bahia nasceu. Com a ponte, mercadores começaram a atravessar os limites de João Pessoa e a formar um povoado que mais tarde se desenvolveu. Existem 3 principais acessos ao centro da capital paraibana: a Ponte do Baralho, a BR-230 e a Avenida Cruz das Armas. Para acessar o terminal rodoviário, né, Severino Campelo, as linhas rodoviárias, tanto as interestaduais como as intermunicipais, acessam a Avenida Liberdade e posteriormente a Ponte do Baralho, enfrentando o terrível trânsito da cidade de Bahia. Com a interdição da ponte e a transferência do trânsito para novas vias, os motoristas, enfim, puderam transitar em ruas de trânsito bem mais tranquilo. Bahia, né, se pronuncia desse jeito, Bahia, não é Baiux, é Bahia. É um município do estado da Paraíba, está na região metropolitana de João Pessoa. Os índios potiguaras e tabajaras viviam no litoral, já lemos sobre isso, né? Vamos só revisar. Estavam ali às margens do rio Paraíba e alguns de seus afluentes, o rio Sanhauá e o rio Paroeira, que onde atualmente o município de Bahia se situa. O início da colonização foi muito influenciada pela proximidade com a cidade de João Pessoa. A colonização do município de Bahia, que antes tinha o nome de Barreiros, está ligada às histórias de João Pessoa e Santa Rita. Em 1585 foi fundada a cidade de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, né? Quando teve a União Ibérica, né? O governo de Portugal unido pelo mesmo rei ao Reino de Espanha, a União Ibérica. E aí era o rei Filipe, e aí deram o nome da cidade de Filipéia em homenagem a esse rei. E anos mais tarde foi iniciado o povoado de Santa Rita. Bahia, no meio dessas duas localidades, sofreu influência dessas colonizações e ela está distante 4 quilômetros de João Pessoa. Começou com o nome da Rua do Baralho, depois Boa Vista, e em 1634 foi Barreiros. Depois trocou o nome de Barreiros para Bahia. Vários historiadores, como Ambrósio Fernandes Brandão, diz que fora do Varadouro, subindo o rio Paraíba durante uma meia hora, chega-se ao primeiro engenho chamado os Barreiros, que quer dizer sítio onde há muito barro. E aí se costuma cozer muitos vasos e telhas para a cobertura das casas. O dono deste engenho era um tal de Domingos Carneiro, mas como antes da conquista da Paraíba pelos holandeses, ele partiu para Portugal. Declarou-se então confiscado o seu engenho para a Companhia das Índias Ocidentais dos holandeses, e o Supremo Conselho vendeu a um mercador de Amsterdã chamado Josias Marcha, que é presentemente o seu dono. Quase confronto a este engenho, o rio acima desemboca o Iniobe, ou Inobe, no Paraíba. O Decreto-Lei Estadual, né, 546 de 44, que o jornalista Assis Chateaubriand pediu ao interventor da época, né, o governador Rui Carneiro, para modificar o nome para Bahia, por ser a primeira cidade libertada do poder nazista através dos aliados, né, lá na Segunda Guerra Mundial. Aí foi em 1948, ela foi elevada à categoria de distrito, que era pertencente a Santa Rita, e depois, pela Lei 2148, de 28 de junho de 1959, teve a instalação oficial no dia 15 de dezembro de 1959, né, depois da emancipação. Então, 15 de dezembro de 1959 é uma data muito importante.
A principal avenida é a Avenida Liberdade, né, que remete à história lá da cidade francesa. Já em relação à geografia, o ecossistema é de manguezal, região que se mostra de grande importância para a preservação da fauna e da flora ameaçadas, mas ainda existe no estuário do Rio Paraíba. Em torno de 60% do território municipal ainda são constituídos de manguezais e resquícios da Mata Atlântica, como a Unidade de Conservação Estadual da Mata do Xenxen, com 181,22 hectares. Então, essa região aí de Bahia tem a Unidade de Conservação Estadual da Mata do Xenxen. Toda essa diversidade representa um potencial grande para a geração de renda e emprego e a exploração do ecoturismo, ainda pouco explorado pelo município, o qual pode ser viabilizado em virtude da proximidade com João Pessoa, e bem como pela facilidade de acesso à própria cidade de Bahia, que conta com rodovias federais, estaduais e quilômetros de rios navegáveis. Bahia se insere na unidade geoambiental dos tabuleiros costeiros e, portanto, a vegetação que predomina é a floresta subperennífera, com parte da floresta subcaducífera e transição cerrado-floresta. O município está situado nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Paraíba, região do Baixo Paraíba, né, porque a foz é lá em Cabedelo, e tem como principais tributários os rios Paroeiras, Manhaú, Marés, além do Riacho do Meio, todos de regime perene, como recursos hídricos, conta ainda com os açudes Santo Amaro e Marés. A Ilha do Eixo, ainda parcialmente coberta de manguezais, é parte integrante de seu território e se situa no estuário do Rio Paraíba. O clima é tropical úmido, com temperatura média anual de 25,6 graus Celsius e índice pluviométrico de aproximadamente 1.750 milímetros anuais, concentrados entre os meses de abril e julho. A amplitude térmica é baixa devido à proximidade com o litoral. Percebemos aqui que os meses que mais chove aqui é o mês de... começa em fevereiro, vai aumentando em março, é bem forte em abril, maio, junho, aí julho começa a diminuir, aí já começa também a ver em agosto, julho, agosto, e os meses mais secos são esses restantes do ano, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro começa a chover. Então o mês mais quente é o mês de novembro, que tem pouca chuva. O padroeiro do município, algumas bancas pedem, viu? É São Sebastião, e a festa é realizada em 20 de janeiro. O município ainda festeja o dia de São Pedro. Aí aqui nós temos uma data que diz que o município festeja o dia de São Pedro em 25 de julho, né? E nós sabemos que São Pedro é dia 29 de julho, né? O dia de São Bento no mês de julho e Nossa Senhora da Conceição em dezembro, dia 8. Suas manifestações culturais são representadas por quadrilhas juninas, grupos teatrais, Festival do Caranguejo, carreata do Fusca, corrida de canoas, comidas típicas e artesanato. Aliás, o caranguejo é um dos motivos que proporcionaram a realização do primeiro Caranga Fest, Festival do Caranguejo, que aconteceu em 1997. O festival é aberto com Love ao Fusca, uma carreata que se tornou tradicional e conta com a participação de aproximadamente 200 Fuscas de vários modelos e anos. É realizada sempre no dia 29 de agosto e uma grande variedade de pratos feitos à base de caranguejo são servidos nessa festa. Ensopado de caranguejo, caranguejo ao coco, patola de caranguejo, casquinha de caranguejo e pirão de caranguejo. Bahia tem a maior produção de caranguejo do estado da Paraíba e no ano de 1996 a produção chegou a 114,7 toneladas, o que correspondeu a 24,62% da produção estadual. Contudo, a gente sabe muito bem que se explorar muito desenfreadamente, né, e aconteceu isso com esse crustáceo, a produção começou a cair, segundo estudos de impacto ambiental. A coleta ilegal e indiscriminada, assim como a poluição dos manguezais, tem tornado esse crustáceo cada vez mais raro na região, que representa uma ameaça à culinária e às tradições locais. O IBAMA tem se mostrado preocupado, né, com a
preservação das espécies extraurinas e, com isso, emitido portarias visando defendê-las. Aqui mostra o mapa da cidade de Bahia, né, em que são subdivididos os bairros, né? Então tem o bairro Comercial Norte, Mário Andreasa, Rio do Meio, Alta Boa Vista, Jardim Aeroporto, Imaculada, Brasília, Tambaí, Centro, SESI, Jardim São Vicente, São Bento e Baralho. Segundo o IBGE, Bahia é formado por um único distrito, o distrito sede, mas tem 14 bairros: Alto da Boa Vista, Baralho, Brasília, Centro, Comercial Norte, Imaculada, Jardim Aeroporto, Jardim São Severino, Jardim São Vicente, Mário Andreasa, Rio do Meio, São Bento, SESI e Tambaí. Nós vemos que a evolução populacional de Bahia, né, teve um grande crescimento. Então, aqui nós vemos que de 1960 para 1970 duplicou a população, né? Depois disso, nós temos mais um crescimento, né, grande. E aí, todo ano tem um crescimento médio de 10 mil pessoas morando em Bahia. Isso é um dado até 2012, né? Não saiu dado de 2022 aqui, porque não tinha no site oficial que eu pesquisei. Um resumo da cidade de Bahia. Bahia é onde se situa o Aeroporto Internacional Castro Pinto, né? Do escritor Castro Pinto, a família Castro Pinto de escritores da Paraíba. Os símbolos aqui nós temos a bandeira, o brasão e o hino, que estão na lei orgânica, certo? A lei orgânica diz que o brasão, a bandeira e o hino são partes integrantes dos símbolos da cidade. O gentílico é baiexense, certo? Não é baiense, nem Bahia alguma coisa, é baiexense, viu? Os municípios limítrofes, nós temos aqui algumas bancas pedem esses municípios limítrofes, João Pessoa e Santa Rita, viu? Ao norte tem o Conde, né? E o sul tem, acho que Cabedelo, tá mais ao sul, né? Dentro dessa perspectiva. 15 de dezembro de 1959, a fundação. Nós temos o tropical quente e úmido, né? O clima. São 11 metros acima do nível do mar, a sua altitude. O IDH é médio, 0,49. O site é bahia.pb.gov.br. No site da Câmara da cidade de Bahia tem a mesma história que nós já vimos, né? É do IBGE, então aqui só faz repetir o que o IBGE já nos falou e já lemos também. No site da Câmara tem todos os decretos, a lei orgânica, a LOA, PPA, Plano Plurianual, Lei Orçamentária Anual, tem o Diário Oficial, leis municipais, regimento interno. O Jornal da Paraíba traz uma vasta matéria de 2022 sobre Bahia, um pedaço da França na Paraíba, que tem história e economia marcada pela resistência dos pescadores. Passado e o presente de uma cidade marcante da região metropolitana de João Pessoa é o tema do programa Paraíba Comunidade, né, da TV Paraíba e TV Cabo Branco. Bahia é um pedaço da França, nós temos que ela é a quinta maior cidade da Paraíba em termos populacionais. Ela é repleta de história, repleta de beleza, teve a sua emancipação recente, surgiu às margens do Rio Paraíba e seus afluentes, o Rio Senhoá e Paroeira. Entre os nativos, os povos indígenas potiguaras e tabajaras viviam lá, e foi assim que a economia se estruturou por séculos no que vinha dos rios e do mangue. Em 1850, numa região chamada popularmente Baralho, muito do que se tem hoje começou. A ponte, que hoje é chamada de Senhoá, por cortar o rio por onde surgiu a cidade, era utilizada de varal para a secagem dos peixes. Abarrotada de pescadores, os trabalhadores jogavam baralho enquanto esperavam os produtos estarem prontos para venda e consumo. Quem explicou a tradição foi o historiador Ariosvaldo Alves de Oliveira, que conta a história de Bahia como quem fala do quintal de casa.
De acordo com ele, a ponte tinha uma estrutura rudimentar de madeira até o ano de 1859, quando a comitiva, uma informação importante aqui, do imperador Dom Pedro II passou pelo local. A autoridade prometeu que enviaria uma verba para revitalizar a ponte e a reforma foi entregue em 1865. Nessa época, Bahia não era considerada cidade, era uma via de acesso para o interior do estado, ficava entre João Pessoa e Santa Rita, e em 1920 começou a ficar conhecida como Distrito de Santa Rita. Passou a ser visto como destino de veraneio das famílias ricas da capital. Até essa época ela era chamada de Vila de Barreiras, passando a se chamar Bahia só em 1944. O nome do município é uma homenagem à Bahia francesa, amplamente destruída pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Na época, o jornalista Assis Chateaubriand solicitou que a mudança do nome acontecesse para homenagear a vitória dos aliados, grupos de países que se opunham ao regime totalitário da Alemanha. Houve festa em comemoração à nova alcunha da cidade na beira do rio. Em 1944, ano da mudança do nome, em 1959, a região passou por um processo de transição até que conseguiu se emancipar de Santa Rita e virou cidade reconhecida. O município tem hoje em dia várias homenagens à França, como o nome da Avenida Liberdade, a principal, além de nomes de escolas e praças. Pouca gente sabe que até a década de 1940 a cidade sobrevivia da economia gerada pela pesca. Em 1951 tudo mudou quando uma fábrica de produção de cordas e tapetes chegou ao local e os pescadores passaram a trabalhar no setor industrial. Com o passar do tempo, Bahia deixou de ser uma cidade industrial e passou a se destacar economicamente pelo terceiro setor. No entanto, a relação com os rios e com o mangue se mantém firme, tanto para a economia quanto para a preservação ambiental. Quem comentou sobre isso foi o secretário de Meio Ambiente da cidade, na época, Yuri Salles. Bahia começou sua colonização às margens do manguezal, de lá para cá a cidade cresceu e a população ao redor dos mangues também cresceu. O sustento e a cultura ainda vem de manguezais. Bahia, durante muito tempo, esteve entre os maiores produtores de caranguejo e crustáceos da Paraíba, tudo oriundo da cultura do mangue, explicou o gestor. Aqui nós temos um trabalhador, um pescador que há mais de 25 anos ele trabalha como algo de sobrevivência, ali o mangue, a pesca, seu Leandro da Silva. A região de Manguezal, nas proximidades do Rio Paraíba, possui ainda a Trilha da Santa. Aí tem uma capela que serve de abrigo para muitos pescadores, construída há muito tempo. Toda essa história, está aí no site da Prefeitura de Bahia, um site que tem muita informação, e precisa só a pessoa ir lá e pesquisar e achar as informações. O site da FAMUP diz que a mesorregião é a Mata Paraibana, a microrregião é de João Pessoa, os municípios limítrofes são João Pessoa e Santa Rita. 15/12 de 1959 é a emancipação. Toda a história que nós já lemos está resumida aí. E a temperatura média anual é em torno de 26,5 graus Celsius. A vegetação existente no local é a vegetação pioneira, campos e matas de restinga, manguezais e mata úmida. Padroeiro é São Sebastião. Aí o G1 Paraíba trouxe uma informação importante que tem o antigo engenho Marés em Bahia. Ele foi tombado pelo patrimônio histórico, isso foi em 2018. Quem passa então pela BR-230, vai olhar assim para o lado esquerdo, indo para o interior, ver o engenho Marés. Quem vem do interior para a capital, do lado direito, vê também o engenho Marés. Então, o conjunto arquitetônico do antigo engenho de Marés, localizado na cidade de Bahia, às margens da BR-230, foi tombado pelo IFAEP, certo? Aí, o tombamento. Aqui nós temos os prédios do antigo engenho Marés, que passaram por revitalização, através do IFAEP, que agora toma conta e não pode ser destruído esses prédios históricos. Então aqui nós temos
a antiga Engenho Marés integra a área onde foi construído um condomínio residencial horizontal, né? O Alphaville. Mas eles não podem mexer aqui nesses prédios históricos. Essa capela é de 1868. O G1 Paraíba traz também que a população de Bahia, de acordo com o IBGE e o censo de 2022, é de 82.742 pessoas. E que em cada residência mora mais ou menos 3 pessoas. Né? Teve uma queda, né, na estimativa de pessoas moradoras da cidade de Bahia, né? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim.